Boa tarde, ouvintes da Rádio Madalena. Estamos começando o 23º Conversa Solta, acabamos de contar. Estou muito contente. E hoje eu trago talvez a pessoa, de todas as pessoas que eu trouxe, que todas são muito importantes, talvez a mais ilustre. Tenho muita honra de apresentar para vocês. Foi meu colega na Comissão da Verdade, então por isso que eu tive acesso e pude trazer. Mas antes disso, foi advogado de presos políticos, um importante advogado desde muito mocinho, correndo riscos, né, José Carlos, para defender presos políticos no tempo da ditadura. Foi ministro da Justiça uma vez ou duas? Uma vez. Uma vez, durante o governo Fernando Henrique Cardoso. E foi secretário da Justiça no governo Montoro. Secretário da Justiça do governo Montoro de São Paulo, não é? E, bom, esse então, e vai depois contar muitas outras coisas para vocês, estou sendo breve, é o José Carlos Dias. Muito obrigada de vir para o nosso programa, É um José prazer Carlos. E uma honra, Rita. Então, o motivo principal que eu te trouxe, o mais recente, não é? É para você contar um pouco, e acho que você é muito mais qualificado, porque tinha mais a ver com a sua pesquisa no tempo da Comissão da Verdade, eu estava lá com os indígenas e os camponeses, não é? E esses documentos, então, encontrados pelo jornalista Matias Spector, me corrija se eu estiver errado, documentos da CIA, A CIA. Que revelam que o presidente Geisel não apenas teria feito vistas grossas, que ele comandou, não é, a execução de uma série de opositores da ditadura já presos, já sob custódia do Estado. É isso? Não em combate, como às vezes pode acontecer, não é? O que este documento da CIA fez foi ratificar, né, aquilo que já consta do relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Perfeito. Que as execuções praticadas, as torturas praticadas pela ditadura não eram atos praticados isoladamente por este ou aquele perverso soldado ou policial, mas era uma política de Estado. Sim. Não era, portanto, uma política de Estado que começou antes e continuou muito no governo Médici e depois continuou no governo Geisel. O Geisel que era apresentado como sendo aquele que colaborou para a abertura. Mas, na realidade, ele mantinha esta política de execução e continuou com Figueiredo, Costa e Silva. E eu diria o seguinte, eu não tenho a menor dúvida em fazer a afirmação que estes ditadores são coautores dos homicídios praticados contra os opositores do regime. Nossa, eles bem são forte. coautores desses homicídios todos. Eu não tenho a menor dúvida. Não só aqueles homicídios praticados por aqueles que já estavam presos, como o caso do Vladimir Herzog, por exemplo, mas também os homicídios praticados por aqueles que ainda não estavam presos, que foram executados na rua. Sim. Você quer contar algo? Você citou o Herzog como alguém que foi executado dentro da prisão e na tortura, não é, o Herzog? E aquela farsa toda de simular... Exatamente, do suicídio. Conta um pouquinho. Eu estou perguntando essas coisas que são muito conhecidas para a nossa geração. Mas como talvez nessa rádio tenha pessoas que nem eram adultas ou talvez não tivessem nem nascido nessa época... Aliás, eu acho que uma das missões mais importantes da Comissão Nacional da Verdade foi revelar essa página da história para a geração de hoje, para que nós não tenhamos o risco de repetir aquela ditadura, uma outra ditadura. Sim. Nós hoje corremos o risco de ter a ditadura pelo voto. O que é desesperador imaginar que isso possa vir a acontecer. Então nós temos o dever de dar um basta nisso e dizer isto não vai se repetir. Seria muito bom ouvir você, José Carlos. Depois eu vou voltar para as perguntas mais fatuais, mas já que você entrou nesse ponto tão importante, ouvir você, para os ouvintes mais jovens, explicar por que um governo ditatorial, porque às vezes as pessoas têm essa fantasia. Não, mas está uma bagunça, tem muita corrupção, precisa uma mão forte, precisa de alguém, precisa de autoritarismo
para pôr ordem na bagunça. Nós sabemos que não. Nós precisamos de autoridade, Sim, pois é, mas as pessoas têm essa fantasia. de seriedade. E explica por que o autoritarismo não põe ordem na bagunça. Por que uma ditadura, ao contrário da fantasia de muita gente, não... Mesmo porque, durante a ditadura, a corrupção campeou. Pois é, isso ninguém sabe porque não tinha imprensa livre. Não tinha imprensa. Então, faziam as maroteiras, mas isso tudo era abafado pela falta de informação que existia a respeito das arbitrariedades havidas. Então, a ditadura, o golpe de Estado de 64, absolutamente, que foi dado sob o pretexto de combater o comunismo e de combater a corrupção. Primeiro que não havia o risco do comunismo, havia, isto sim, posições avançadas por parte do governo João Goulart, mas não se apurou absolutamente, não se levantou absolutamente nada de desonesto por parte do presidente João Goulart. Ele era um homem sério. Sim, não era um homem sério, não era corrupto de jeito nenhum. Corrupção houve depois, durante os períodos ditatoriais. E continuou depois também, é claro. E durante a democracia também. Só que na democracia, Maria Rita, nós temos a vantagem de poder dizer aquilo que acontece. Então, se hoje nós combatemos a corrupção, é porque sabemos. Efetivamente existe, se ela é combatida, se ela é processada, se ela é julgada, é isto feito às claras, graças à democracia, com todos os defeitos que ela tem. Eu, de forma nenhuma, aplaudo a democracia que nós estamos vivendo hoje, mas eu aplaudo sim estarmos vivendo numa democracia, na esperança de nós aprimorarmos isto. A ideia de que uma ditadura poderia corrigir os defeitos dessa democracia é de jeito nenhum. De uma ignorância... É ignorância total. Você mencionou o governo Jango só de passagem, porque muita gente também pensa, mas era um governo comunista. As melhoras que o Jango estava começando a implementar, como tentar uma reforma agrária, porque havia muita terra abandonada. As chamadas reformas de base. Reformas de base. Fazer uma espécie de um piso salarial razoável. Ele congelou aluguéis, não foi? Não teve uma coisa de congelar o aumento dos aluguéis, que parece que mexeu com muita gente também? Eu acho que sim. Enfim, as reformas de base não eram reformas stalinistas, né? Não, de jeito nenhum. Era absolutamente. Tentar diminuir um pouco a desigualdade no Brasil. Exatamente. Né? Mas você estava falando do Herzog. Tá. Então eu queria lembrar, o Herzog, ele se apresentou para depor. É verdade. Ele não foi preso, ele se apresentou ao DOI-CODE. Para quem não sabe, era um jornalista. Era um jornalista que trabalhava na TV Cultura. E o Rodolfo Konder era companheiro dele. E o Rodolfo Konder, ele me procurou. Companheiro de trabalho. Ele me procurou e dizendo, eu vim aqui porque o Herzog acabou de se apresentar ao DOI-CODE, quero saber se eu devo fazer a mesma coisa. Falei, não faça isso, porque você não sabe se entra e não sabe se sai. Nossa, que Eu intuição. disse isso antes da morte dele. Você já pressentia que... E ele não foi. E aí ele foi preso. Ele foi preso e ele foi testemunha da violência praticada contra o Herzog. Ele estava em outra cela ouvindo... Eles estavam sentados juntos, uma cadeira ao lado da outra, e ele se recorda de um detalhe que eles tinham comprado sapatos juntos uns dias antes. Então, eles escolheram os sapatos juntos. Ele, por baixo do capuz... ele estava Ele encapuzado. estava os dois encapuzados. Ele reparou assim... Reconheceu o sapato. Reconheceu o sapato. Ele começou a cochichar com o Herzog e eles começaram a cochichar um para o outro. Aí arrancaram o Herzog, tiraram o Herzog e levaram lá para dentro, para onde estava a cadeira do dragão. Aí ele começou a ouvir os gritos. Começou a ouvir os gritos. Desculpe, tem que contar o que é a cadeira do dragão, porque tem gente que não sabe. Cadeira do horrível. dragão
era a cadeira onde as pessoas, os presos, eram colocados e recebiam choques. Os fios eram ligados nos pés, nas mãos, no pescoço, no pênis, muitas vezes. E ele começou a ouvir os gritos, até que os gritos foram parando e, de repente, houve uma correria. Bom, esse fato, o Rodolfo Konder testemunhou e permaneceu preso e foi torturado, e aí ele foi solto. Quanto tempo depois da morte de Herzog ele foi solto? Poucos dias. Ah, ficou pouco. Eu tenho a impressão que eles entraram um pouco em pânico e ele foi solto. E eu fui procurado, né? Até me lembro que foi o Maksuji, que então era patrão do Rodolfo Konder, que foi que me contratou para eu defender o Rodolfo Konder. E por indicação do Fábio Konder Comparato, que era tio dele. Uhum. Bom, aí o Rodolfo prestou um depoimento no meu escritório, num fim de sexta-feira. Eu fechei o escritório e aí compareceram o Gofredo da Silva Teles Júnior, professor da Faculdade de Direito, o Hélio Pereira Bicudo, jornalista, que era procurador. Havia também um representante da Associação Brasileira de Imprensa e um padre Caetano Zolim, indicado por Dom Paulo. Você estava acompanhado por gente e muito boa. E os meus né? colegas de escritório. Uhum. E tomamos o depoimento. O depoimento demorou 4 horas. Funcionou como escrivão o Arnaldo Malheiros Filho, grande advogado, que era meu sócio, hoje falecido. E durante essas 4 horas, ele narrou tudo o que aconteceu com o Vladimir Herzog. Aí é impressionante, porque este depoimento foram tiradas cópias. Então, uma cópia ficou comigo, como advogado Rodolfo Konder, outra cópia foi entregue para este jornalista, outra cópia foi entregue para o padre Caetano Zolim, para a igreja. Uhum. E o padre Caetano Zolim guardou este depoimento no sacrário. Olha só. No sacrário da Igreja Perpétuo Socorro, onde ele era, onde ele era o vigário. Uhum. Então, ficou lá dentro, embaixo do cálice, esse depoimento. Ninguém ia procurar ali. Porque ninguém ia procurar lá. O que estava com você foi o que ficava comigo, quando o Rodolfo Konder saiu para o exílio e estava no Canadá, eu juntei esse depoimento no processo que ele respondia e li esse depoimento no julgamento dele. Ah, olha. Impressionante, porque a auditoria estava cheia de agentes do DOI-CODE. Que ano foi isso? Foi 68 ainda? Ou Não. Isso foi em 75, né? 74, 75. Já no fim, a ditadura já estava mais... Era o Geisel. Era o Geisel. E aí, eu me lembro, o juiz auditor me chamou e disse: doutor Zé Carlos, o senhor está aí, o senhor precisa sair daqui acompanhado, porque o senhor está correndo risco. Por ter lido esse documento. Por ter lido esse documento na frente dos agentes do DOI-CODE. Uhum. É impressionante. Você precisa ver a cara de constrangimento dos militares que faziam parte do conselho, ouvindo a leitura. Eu li esse documento inteirinho. E as fisionomias deles abaixavam a cabeça. A gente sentia assim que eles estavam constrangidos e envergonhados. E seria a melhor das hipóteses, né? Que eles estivessem envergonhados, porque podiam estar só furiosos, que seria pior. Pode ser, não sei. Não, mas talvez você que estava lá... Enfim, e o Rodolfo Konder foi absolvido. Exato, quer dizer, isso mostra que
que o Vladimir Herzog seria absolvido Seria também. absolvido se não tivesse Porque morrido. ele estava as mesmas acusações contra um era contra o outro. Isso faz exatamente 40 Isso foi em 75, né? faz 75. quase 40 anos. Quase 40 anos. Este fato é um dos fatos mais impressionantes da minha vida profissional. 43 anos, desculpe. Outro caso impressionante, e que eu tenho contado ainda essa semana numa palestra que eu dei na Faculdade de Direito da USP, eu lembrei esse fato. Foi quando eu defendi Eleni Ferreira Teres Guariba. Eleni Guariba, uma atriz de teatro, muito jovenzinha. Atriz de teatro, que era, eu não lembro se era historiadora ou era socióloga, agora eu não me lembro. Mas era uma pessoa extraordinária, né? E eu a defendi, e defendia ela e ao marido dela, o Zé Olavo Leite Ribeiro. Também foi morto? Não. Não, só ela. O Zé Olavo não. O Zé Olavo foi condenado a 2 anos e ele era filho de um diretor de um banco, do Sebastião Camargo. Você acha que talvez isso tenha... Porque um casal, ele se salvou e ela morreu na tortura. Não foi por isso, não. Ele foi tirado da cadeira de dragão quando entraram na sala, de repente, e disseram assim, para, que ele é protegido dos homens. Ah, então, nesse sentido. Ele era protegido do Sebastião Camargo. Do Sebastião Camargo. Então, ele deixou de ser torturado. Ele nem começou por causa disso. ele... Não, foi torturado. Mas interromperam a tortura. Agora, a Eleni, ela antes disso, ela estava presa, ela era do grupo da VPR, né? Então era da luta armada mesmo, e o Zé Olavo era da Bar Palmares, que era uma organização Vanguarda popular revolucionária, Isso. Que era muito ligada à VPR. Mas a Eleni, eu estava lutando para soltá-la, a ela e ao Zé Olavo, mas não conseguia, até que, de repente, surpreendentemente, ela é solta. Ela é solta. Eleni era uma figura extraordinária, encantadora, né? Ela frequentava meu escritório, e eu tinha uns colegas de escritório bem reacionários, e eles ficaram encantados com a Eleni. Ela conquistou o coração deles também, né? Porque era muito simpática mesmo. E ela tinha que idade? 20 e poucos? Era uns 20 e tantos, eu não sei, acho que não tinha 30 anos. E o Zé Olavo preso. Eu levava os bilhetinhos que ela mandava para ele, com a garantia de que não falava de política, que era só palavra de amor. Né? Falei, olha, isso eu não posso... Não te comprometa. Não me comprometa. Bom, e a Eleni ficou solta durante algum tempo, né? E ela ia sempre ao escritório, conversava, tudo isso e tal, até que um dia um procurador, o promotor, né? Procurador do Ministério Público, Durval Ayrton Moura Araújo, um homem de péssimo caráter. Que se diga. Ele falou para mim, Zé Carlos, uma questão de lealdade. Eu queria dizer a você o seguinte, Eleni voltou para a subversão. E eu acabo de pedir a prisão dela outra vez. Eu confesso que eu estranhei que partisse dele este gesto. Mas eu agradeci, né? E falei, muito obrigado, Durval, por você ter tido esse gesto. Saí de lá e liguei para a Eleni. Eleni, preciso falar com você. A Eleni disse, eu vou já para o seu escritório. Eu falei, não vá não. Não vá não. Eu não posso te receber hoje. Mas eu vou para casa daqui a pouco e vou ficar em casa e vou sair, porque eu tenho um compromisso, às 8 em ponto. Ela sabia onde eu morava. No telefonema você não deu o endereço, ela sabia? Ela sabia, porque eu estava morando num apartamento que era dos dois.
Quando, minha casa estava sendo reformada. Sei, você estava e morando. eu estava morando por alguns meses num apartamento que estava vago dos dois. Então ela sabia. E quando eu falei ponto, ela percebeu que o ponto é encontro, porque Sim, sim. Aham. o ponto... O encontro seria... O ponto é o é lugar de encontro. o ponto significava sempre o encontro. Ele cobriu um ponto, quer dizer, Sim. ele teve o encontro com... Então, essa era a linguagem da subversão, vamos dizer assim. Então ela poderia ir para sua casa. Teria um ponto às 8 na sua casa. Exatamente. Quando você falou, vou sair às 8 em ponto, Exato. esse era o código. Quando chegou às 8 horas, eu estava lá, minha mulher, meus filhos, estava minha sogra. Eu desci. E na hora que eu desci, na frente do prédio, da Avenida Jaú, estava lá uma veraneio do DOI-CODE. Ai. Eu percebi imediatamente, eles usavam veraneios e os agentes dentro. Você olhava para eles, tinha... Você não tinha como avisá-la mais, não tinha celular. Não. E eu logo falei assim, bom, dançamos os dois. Eles estão aí para nos prender. Né? Aí eu vejo a Eleni chegando. E ela não viu? Não, ela veio em direção a mim. Ela não viu o carro que estava do lado. Ela chegou, aí eu olhei, ela estava com o cabelo ruivo. Eu falei, realmente, se ela pintou o cabelo, ela voltou para a subversão mesmo, né? Aí ela chegou, eu abracei a Eleni, ela levou um susto, porque de repente levou uma traca do advogado. Né? Eu abracei a Eleni e sussurrei a ela no ouvido, olha, o DOI-CODE está ao nosso lado, é provável que ele nos prenda. Nossa. Agora, de qualquer maneira, se não prender, você vai me telefonar a cada 2 ou 3 dias. Não deixe de me telefonar sempre. E aí eu... Mas vocês não entraram, então? Não, eu falei, você quer entrar? Não, eu vou embora. Aí eu falei, você quer o dinheiro? Você, até nisso você pensa e começou a chorar. Né? Ela virou as costas e saiu correndo. Depois eu soube que ela foi para o Teatro de Arena e teve com o Guarnieri. Né? Bom, e depois foi para o Rio de Janeiro. O Boal não estava aqui também? Acho que estava. Mas ela foi procurar o Gianfrancesco Guarnieri, que era amigo dela. E foi para o Rio de Janeiro. E para o Rio, ela foi se encontrar com um rapaz que era da LN. E ela era BPR, porque estavam começando a haver contato de ligação entre as duas organizações. Depois eu soube que tudo foi detectado pelo Cabo Anselmo, aquele agente. Um agente duplo. Que foi, é sempre bom dizer para as pessoas mais Exatamente. jovens, né? Um agente duplo que foi, enfim... que ele era falsamente... exatamente, da BPR. Este rapaz, ele era casado com uma moça que passou, juntamente com o José Olavo Leite Ribeiro, começaram ambos a procurar os seus respectivos companheiros. E acabaram se casando, inclusive, muitos anos depois. Bom, aí Eleni foi presa e foi levada para a Casa da Morte. De Petrópolis. De Petrópolis. Bom. Tá, para as pessoas, eu vou fazendo umas notas de rodapé, porque eu tenho ouvintes jovens. A Casa da Morte era um centro de tortura em Petrópolis. Centro de tortura de Petrópolis. Ninguém escapou vivo de lá, a não ser a Tiede. Só uma pessoa. Não é? Que deu um depoimento... A Inês Etienne, que deu um depoimento sobre as torturas na Comissão da Verdade. Exatamente. E eu estava um dia, e eu procurando a Eleni, tendo informações aqui e ali, tentando alguma coisa, até que eu recebo um telefonema do Técio Lins e Silva, advogado do Rio, grande amigo meu. E o Técio diz, Carlos, venha já para o Rio, hoje, e vá para a auditoria, que tem uma pessoa que precisa falar com você. Eu fui para o Rio, fui lá para a auditoria, e estava lá a Eleni. Não, estava a Tiede
Ah, a Inês Tchede. sei, a Inês. Aí ela me contou que ela presenciou a morte de Eleni. Mas a Eleni não foi para a Casa da Morte de Petrópolis? Foi? Ah, foi Pois lá. é. Desculpa, eu não sabia. Ela foi Eu não- morta lá, Na Casa da Morte. na Casa da Morte. E a Inês Tchede, por um milagre, acabou não foi a única sobrevivente da Casa da Morte. Bom, aí eu voltei para São Paulo e fui a uma reunião da família da Eleni. A dona Anita, que era a mãe do Zé Olavo, da Não casa da sabiam dona Anita. ainda. Não. Sabe que é impressionante? Você, como psicóloga, saberá compreender isso muito bem. É interessante porque o desespero daquela família toda, eles substituíram a angústia que estavam vivendo pela procura dela pelo luto, que foi uma dor mais serena. Sim, a pior coisa é não saber. Não saber. Ter que fazer alguma coisa, não saber o que fazer, e ficar Exatamente, imaginando. exatamente. É horrível o luto, mas sabe-se já. E né? aí, Maria Rita, é que eu me surpreendi, analisando tudo, convivendo a experiência mais dolorosa da minha vida profissional. Eu sou advogado há 55 anos e isto foi o fato mais doloroso. É que o Durval Ayrton Moura Araújo, quando contou a mim que estava para prender Eleni, ele na realidade queria que ela fosse comunicada. Para ela fugir. Para ela fugir, ela iria ser seguida para que eles Ah, ele te aprendessem. contou para fazer uma armadilha para ela? Ah, mas não tem dúvida. Que horror. Então, eu, vocacionado em salvar pessoas como advogado, eu fui instrumento da morte dela. Isso é doloroso. É horroroso, embora você saiba que você não tem nenhuma culpa, não é? Quer dizer, É óbvio. ele te Mas por quê? aconselhou. Por quê? Você veja, estava lá o DOI-CODE. A Eleni vai lá, conversa comigo. Ela sai correndo. Eles não aprendem. E não prendem a mim. Porque o normal é que prendesse os dois. Sim, claro. Então, isso tudo eu fui analisando e cheguei a essa conclusão. Porque é que e ela foi seguida, e não tem nem dúvida, e foi morta. Ela foi presa em Copacabana e depois foi levada para Petrópolis, Quer dizer, ao sair desse encontro. ao sair desse encontro com esse rapaz. É muito triste. Então, esse é um fato, para mim, extremamente doloroso, né? Eu defendi mais de 500 perseguidos políticos. Algumas pessoas eu não consegui salvar, como Eleni, como Paulo Stuart Wright, por exemplo, sim, que o Paulo também foi Stuart. morto. Agora, que foi morto no DOI-CODE. Agora, esse caso da Eleni foi o mais doloroso da minha história profissional. Paulo. Não, agora eu estou fazendo confusão, desculpe, que não foi ele que foi morto na base aérea do Galeão, não, foi o filho da... Não, esse foi o Jones. Como era o nome dele? É o Paulo Stuart Angel. Angel. Sim, filho da Zuzu Angel. Exato. O Paulo Stuart Wright era um deputado, Ah, tá. deputado de Santa Catarina, da AP. Ele era, inclusive, dupla nacionalidade, porque ele era americano também. E ele era irmão do reverendo James Wright, Isso, exatamente. que era muito ligado ao Dom Paulo, tudo isso. E ele foi morto, ele teve preso no DOI-CODE, ele foi visto e teve junto e foi interrogado junto com uma pessoa, com uma mulher, que me contou. Eu estive com ele lá no DOI-CODE. Tomei o depoimento dela, ela assinou uma declaração, eu entrei com uma representação no Superior Tribunal Militar e disse que eu tinha que fazer uma sustentação oral, mas teria que ser em sessão secreta, sem a presença, inclusive, do representante do Ministério Público, porque era para salvaguardar a vida de uma pessoa.
Aí o tribunal ficou discutindo tempão, mais de 1 hora, porque isso estava contra o regimento, mas acabaram tomando essa decisão. E o procurador saiu e eu em sessão secreta, li esse depoimento. E eles reconheceram que o fato era gravíssimo e aí determinaram imediatamente que informações, etc. Tal. Mas ele já tinha sido morto, ao que tudo indica que foi morto. Provavelmente antes. Ele foi morto em Recife, segundo informações que chegaram, mas não conseguimos saber os detalhes. José Carlos, e esses fatos que você está contando, que certamente, infelizmente, deve ter muitos outros, né? A gente sabe que tem. Isso já era o governo Geisel? Porque eu quero chegar de volta na questão dos documentos, ou ainda era Médici? O Paulo Stuart Wright, eu não me recordo agora, precisaria ver nos meus arquivos, mas eu tenho a impressão que foi antes. A Eleni foi o governo Médici, né? Eleni foi no governo Médici. Uhum. Então, voltando para esse assunto mais bombástico de hoje, que é como se no governo Geisel, então, tivesse havido uma certa arrefecida nos graves violações de direitos humanos, que acho que talvez seja bom também os ouvintes mais jovens entenderem que se eu for um bandido e matar alguém que eu for assaltar, é um crime, eu vou ser presa, etc. Mas quando o Estado mata é outra categoria, não é isso? Explica um pouco as graves violações, a diferença. É porque uma coisa é você ser responsável, vai ser responsabilizado assim, vai ser preso assim, por um ato praticado por violenta emoção ou por motivo torpe. Isso aí cada caso tem as suas características, comum, mas é uma cidadã comum. Agora, quando se trata de uma política de Estado, a execução daqueles que se opõem a esse regime, isso aí é muito mais grave, muito mais sério, porque é institucional. Mas mesmo que não for, porque eu quero pensar, inclusive, nas mortes que as polícias fazem hoje, não é? Sim. Quer dizer, sendo um agente, pode não ser uma política, mas se um agente de Estado que mata um cidadão sob sua custódia... É muito mais grave. É mais grave. É claro. A diferença... É claro. Esse claro. seria um crime... Mas muito mais grave ainda... É quando é uma política. Quando é uma determinação que vem de cima. Tá certo? Quando é o presidente da República, os ministros de Estado, o chefe do SNI, como era o Figueiredo, era do SNI do tempo do Geisel. Que sucedeu ao Geisel. E que sucedeu ao Geisel. Isso é mais grave ainda do que se é um soldado da PM que executa. É uma barbaridade de crime. Mas quando a coisa vem, quando é uma ordem que vem de cima, a execução de uma política, né? Você veja uma coisa interessante, é que eles não mataram só aqueles que se opuseram ao regime em luta armada. Eles mataram também quase todos os que integravam o Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro. Que não fazia do Partidão. Luta armada. Não, era contra a luta armada. Pois a LN nasceu de uma ruptura quando o Carlos Marighella rompeu com o Partidão para fundar a LN, não é? Optando pela luta armada. Pois bem, Luiz Maranhão, Capistrano, vários membros do Comitê Central do Partidão foram executados também. Sem nunca ter pego em armas para tentar derrotar a ditadura. A chacina isso aí do PCdoB, a chacina da Lapa, a barbaridade, estavam todos em casa. Isso já foi em 76, né? Eu me lembro porque eu estava no jornal Movimento, que era ligado ao PCdoB. Exatamente. E de repente parou tudo ali. E ali morreram quantos? Eu não me lembro. Mas era a cúpula do PCdoB. Que tinha uma ligação com a guerrilha do Araguaia, né? Porque a guerrilha do Araguaia foi o PCdoB que desencadeou. E a guerrilha do Araguaia, então, porque daqui a pouco eu quero falar um pouquinho de hoje também, mas a guerrilha do Araguaia, a execução, quer dizer, a ordem era matar os prisioneiros. Exatamente. Não é que eles morreram porque em combate... Alguns foram mortos em combate, outros foram mortos depois de presos. Executados ou na tortura? Porque, quer dizer, quando eu fui executados. Lá... Executados. Eu acho que isso é executados. Sim. Eu não sei, porque aí pode ser que tenha havido tortura antes, isso é difícil de dizer. Não, entendi, mas deve ter havido tortura.
Eu estive no Araguaia, foi a primeira viagem que eu fiz pela Comissão da Verdade. Só que o meu tema de pesquisa era os camponeses. Quer dizer, eu sei que o entrevistado é você hoje, mas só para contar isso. E os camponeses tinham eles nem sabiam muito bem o que estava acontecendo ainda, porque eles estavam interessados naqueles paulistas, não é? Que foram lá trazer escola, tinha um médico, tinha uma parteira, tinha pessoas que foram lá, e um lugar abandonadíssimo, que era na época, e esses paulistas foram trazer muitas coisas que eles não tinham, então eles gostavam muito dos paulistas. E quando eles começaram a ser torturados, os camponeses, para dizer onde estavam os guerrilheiros, algum deles deve ter dito uma frase muito forte, e essa cultura oral, né? Porque um deles, sob tortura, e os torturadores perguntando onde estão os terroristas. E algum deles disse, não conheço nenhum terrorista, quem está praticando terror aqui é vocês. Olha que intuição, porque a gente fala hoje de terrorismo de Estado. Né? Quem está praticando terror aqui é vocês. É claro que, ao dizer isso, eles eram muito mais torturados. Então, além de um ou dois que foram mortos mesmo na tortura, eu conheci, hoje, sobreviventes, quando eu fui em 2012, pessoas com sequelas até hoje. Um senhor com dificuldade de fala, porque ele teve sequela cerebral, um outro que não tinha um braço, o seu Pedro Fazendeiro. Mas eles respondiam com essa bravura. E certamente isso espalhou de boca em boca e eles passaram e não entregaram ninguém. Foram pessoas muito leais também, porque eles gostavam muito dos paulistas. Enfim, eu estou dizendo isso porque para ouvintes mais jovens que pensam, mas foram lá fazer guerrilha, queriam matar gente, então por isso que o exército matou. Eles tinham um papel muito grande de trazer para aquele lugar o que o Estado não levava. Saúde, educação, políticas. Não eram políticas porque eles estavam ali fazendo isso por conta própria, mas a parteira, a diva, né, que era a parteira, enfim, eram pessoas que... isso é importante saber, quer dizer, essas pessoas eram idealistas e queriam, de fato, que o Estado distribuísse bem as suas... promovesse igualdade nesse sentido, né? Enfim, agora, nós nos reunimos, então, isso vou passar para hoje, né, para a atualidade, quando esses documentos revelaram, então, que os assassinatos eram uma política de Estado, você, na sua casa, nos recebeu, a Comissão da Verdade, para tirarmos juntos um documento, uma Exatamente. Nós traçarmos uma estratégia do que nós deveríamos fazer. Foi então que nós tomamos a decisão de nos manifestarmos através de um documento, de um artigo, e esse artigo foi publicado na página 3 da Folha de São Paulo, e, ao mesmo tempo, e também nós pleitearmos uma audiência com a presidente do Supremo Tribunal Federal para pedir a ela que incluísse em pauta o processo de revisão da Lei da Anistia. Da Lei da Anistia. Eu encaminhei o pedido pelo telefone, depois enviei um e-mail, mas até agora não veio a resposta. Você acha que virá? Eu espero. Vamos continuar insistindo. Foram quase todos os... foram cinco membros da Comissão Nacional da Verdade, só não assinou um deles que tinha uma posição contrária à nossa, respeitável, que publicou inclusive um artigo depois sustentando a posição dele, que é o Zé Paulo Cavalcante, de Pernambuco. Esta pretensão nossa é porque nós entendemos que o crime, as execuções praticadas, a tortura, todas essas violências praticadas pela ditadura são crimes contra a humanidade, então, imprescritível e não suscetíveis de anistia. Eu trouxe o artigo e eu queria, porque a gente, teria muito mais a conversar com você,
Mas para terminar, eu queria que, na sua voz, que você lesse. Pode ser? Para os ouvintes? Porque Pode nem ser. todos leram, nem todos viram a folha. Pode ser. Alguns guardaram, depois esqueceram. Eu queria que você lesse. Tá bom. Mesmo porque você foi um dos maiores articuladores dele, não é? Começa com uma transcrição de um depoimento de uma vítima. Tive os meus filhos sequestrados e levados para a sala de tortura na Operação Bandeirantes. Ela com 5 anos e ele com 4 anos de idade. Inclusive, eu sofri uma violência ou várias violências sexuais. Toda a nossa tortura era feita com as mulheres nuas e os meus filhos me viram dessa forma. Então, isto aqui é a transcrição. Nós sabemos quem é essa pessoa, nós ouvimos esse depoimento, né? Situações de horror como esta se multiplicam ao longo do relatório da Comissão Nacional da Verdade, concluído em 2014 e que registra a prática de execuções, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres e tortura durante a ditadura militar, que se prolongou no Brasil de 64 a 85. Ao apurar essas graves violações de direitos humanos, a CNV concluiu que elas foram o resultado de uma ação generalizada e sistemática do Estado brasileiro. Na ditadura militar, a repressão e a eliminação de opositores se converteram em política de Estado, concebida e implementada a partir de decisões emanadas da Presidência da República e dos ministérios militares. O revelador documento do governo americano, recentemente localizado e divulgado pelo professor da FGV e colunista da Folha Matias Spector, é mais uma evidência dessa conclusão. Nele há a confirmação, já em 74, da aprovação pelo presidente Ernesto Geisel da continuidade da política de execução de opositores do regime, da ditadura. Diante da abundância de provas, a CNV indicou, entre as recomendações do relatório, a determinação pelos órgãos competentes da responsabilidade jurídica, criminal, civil e administrativa, dos agentes públicos que deram causa às graves violações de direitos humanos ocorridas no período investigado pela CNV, afastando-se em relação a esses agentes. A aplicação dos dispositivos concessivos da anistia inscritos nos artigos da Lei 6.683, de 28 de agosto de 79, e em outras disposições constitucionais e legais. A CNV considerou que a extensão da anistia a agentes públicos que deram causa a detenções ilegais e arbitrárias, tortura, execução, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres é incompatível com o direito brasileiro e a ordem jurídica internacional, pois tais ilícitos, dadas a escala e a sistematicidade com que foram cometidos, constituem crimes contra a humanidade, imprescritíveis e não passíveis de anistia. A medida de julgamento dos agentes públicos envolvidos na repressão já havia sido determinada ao Estado brasileiro por meio da decisão de 2010 da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Ministério Público Federal, evoluindo de sua posição anterior, passou a promover ações objetivando a condenação dos responsáveis. A recomendação da CNV permanece, portanto, integralmente válida, e no relatório estão nominadas 377 pessoas comprometidas com os crimes apurados, cerca de metade delas provavelmente ainda vivas. Impõe-se assim a promoção do afastamento dos eventuais impedimentos da Lei 6.683 de 79, Lei da Anistia, aprovada ainda durante a ditadura, para que a atuação do Judiciário possa ter curso. Isso poderá se dar por via de decisão do Supremo Tribunal Federal, havendo ações aguardando julgamento, ou de deliberação do Congresso Nacional, sendo diversos projetos nesse sentido. O fundamental é que a civilização prevaleça sobre a barbárie e o Brasil deixe a condição vergonhosa de ser a única exceção entre os países da América Latina que, olhando de frente para o seu passado, julgaram os agentes da repressão, promovendo a justiça e a democracia. José Carlos Dias, muito obrigada. Foi muito forte essa entrevista. Estamos muito todos obrigado. Aqui emocionados. Eu me sinto muito honrado de participar aí deste programa e principalmente por ser sido entrevistado por você, Continuamos que eu colegas. tanto admiro.
Muito obrigada, obrigada a todos. Até o próximo.